Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, estamos aqui de volta no Política na Veia. Vocês sabem, Nassif Couto, que esse programa aqui é uma bagunça por minha causa, por minha conta, porque eu vou aqui lançando temas assim a esmo. Nunca combino com vocês, que também é assim, né? O legal é que eu nunca combino com os russos as coisas que eu vou jogando aqui, e aí vocês têm que se virar. Então eu vou manter essa linha. E aí eu estou pensando em consultar vocês para a gente estabelecer nesse programa uma espécie de prêmio, que a gente pode dar um nome ainda. Pode ser provisoriamente o prêmio Goianistão, que é a ideia de transformar o Brasil numa potência, a gente sair desse ponto que a gente está. Vamos transformar isso aqui numa pátria de Deus, família, prosperidade, uma grande estrada cercada por plantação de soja, e volta e meia ali uma churrascaria e um posto de gasolina. Eu sugiro dar para o prefeito lá de Diamantina, Nassif, porque eu não sei se você sabe, que ele asfaltou ali até o limite do permitido. Ele resolveu asfaltar ali o entorno do centro histórico de Diamantina, acabar com aquela história daquelas pedras lá que incomodam, atrapalham os carros. O senhor Jefferson Bulgarelli, também conhecido como Paquito, do MDB, ele não foi mais longe para não causar problema, mas não sei se vocês viram a foto, procurem, Nassif. Ele tá asfaltando Diamantina. Olha, a gente já teve em Minas políticos muito mais imaginosos. Tinha um político, eu esqueci o nome, que ele fez campanha, ele ia em matinês e distribuía balas para a molecada, esperando eles chegarem na idade de votar. E ele propôs uma saída para o mar, que era um subterrâneo transoceânico, Belo Horizonte, Brasília, para chegar no mar. Lembra desse cara? Até nisso Minas ficou sem graça, né? Eu não entendi. Ele ia de Belo Horizonte até Brasília para ser no mar aonde? No Pacífico? Em função disso, a gente fez, na ocasião, um movimento para invadir o Espírito Santo de calção de banho. Espero que o prefeito Paquito pare por aí, né? Porque ele chegou bem perto ali da casa da Chica da Silva, pelas fotos que eu vi, entendeu? Tá no limite do limite ali, entendeu? Mas é isso. Vamos resolver esse negócio de pedra no chão. Talvez até derrubar aquelas casas lá, fazer uns prédios, né? Uma coisa mais assim, Balneário Camboriú, talvez atraia mais turismo para Diamantina, né, Nassif? Mas ele precisa se associar ao Nunes aqui, que conseguiu asfaltar a cidade inteira, asfalto em cima de asfalto, sem licitação. Esse é craque, viu? Bem, vamos então falar do que interessa, ou interessa pelo menos por uma parte do bolsonarismo, que foi o Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL no Congresso, protocolou lá o requerimento para urgência do projeto de lei da anistia. Ele conseguiu 262 votos, 10 a mais do que era o necessário, e coloca essa situação. Eu queria só, antes da gente fazer essa rodada de discussão, lembrar de alguns pontos. Primeiro, protocolar um requerimento de urgência não quer dizer que será votado de forma urgente, depende então da decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Segundo, esse projeto ainda teria que ir para o Senado, depois teria que ser sancionado. E terceiro, teria que provavelmente acabar numa judicialização. Mas o que mais espanta é que eles protocolaram um requerimento sem saber exatamente qual projeto de lei eles querem aprovar. Se for o projeto que já está lá, é um projeto que anistia todo mundo, né? Aliás, anistia o presente e o futuro, que é uma coisa impressionante. Porque o projeto, então, abre brecha, assim, qualquer tentativa de golpe aqui, se der errado, a gente perdoa. Perdoa, inclusive, a incompetência. E agora também, hoje de manhã, ontem à noite, começou a circular a ideia de tentar restringir isso, num primeiro momento, aos invasores da sede dos Três Poderes no 8 de janeiro, para ver se isso consegue prosperar. Mas continua uma situação ainda não muito clara. Há essa pressão, não sabendo até que ponto o Hugo Mota vai segurar essa onda. E lembrando também que temos no meio disso tudo essa nova cirurgia do Bolsonaro. Foram 12 horas de cirurgia lá, cuidando do intestino delgado e do intestino grosso, a situação toda desde a facada. Aparentemente, uma cirurgia que já estava mais ou menos programada, e ela acabou acontecendo quando o Bolsonaro ia começar essa tour pelo Nordeste, no Rio Grande do Norte, e acabou então passando mal indo para a cirurgia.
É sempre uma coincidência, não, Cláudio Couto Nassif, toda vez que a corda aperta, o Bolsonaro vai parar num hospital, mas Agora, ele é uma pessoa que ele transpira medo. Você vê quando ele está sob pressão, ele transpira medo, né? Então, digamos, junta com esses problemas operatórios dele aí, você tem esse resultado final, mas toda vez que ele está sob pressão, ele baixa no hospital. Provavelmente é uma dor real, assim, fruto aquele negócio de quem tem medo, né? mas aí precisa fazer, aí talvez só com psicanálise, né? Cirurgia não vai resolver. Agora, o Nassif, de qualquer forma é isso, quer dizer, eu queria entender exatamente o que se pretende com esse requerimento de urgência, já que a gente sabe que, além de tudo, o caminho é mais longo do que parece e é muito mais espinhoso e certamente acabará no STF, que vai, obviamente, dizer o que é de fato, é uma lei inconstitucional, já que ela prevê anistia antes que inclusive os responsáveis tenham sido julgados, tenham sido condenados. O que você acha? O que se pretende aqui? Você tem 2 tipos de criminosos lá. Você tem os planejadores, tudo, e tem aquela massa ignária lá que entrou na conversa. O que eles querem é criar uma solidariedade com os peixinhos para poder livrar os tubarões, né? Mas eu acho que aí é jogo de cena, porque eles precisam se mostrar para os seus eleitores. Esses deputados, eles foram eleitos pela onda bolsonarista, né? E, ao mesmo tempo, agora começa o governo a ameaçar a retalhar. Eu estava vendo um deputado reclamando aí que isso não é democrático. Como não é democrático? Se faz parte da base do governo, em temas essenciais como esse, não pode ficar contra, né? Mas eu acho que é um jogo de cena que eles têm que jogar para o eleitorado deles, que é bolsonarista, e, ao mesmo tempo, o Mota, ele cria uma situação que você não vai às vezes de fato aí, né? Pelo que a gente tem lido, aí o Mota vai empurrar com a barriga aí, até passar por outras comissões. Não vai chegar ao resultado final, né? Agora, tem circulado essas informações aí, publicações na imprensa, o governo nega, né? A Glaze diz que foi mal interpretada, mas há alguma possibilidade do governo aceitar algum tipo de acordo neste caso da anistia? Acho que nenhuma, né? Acho que a Glaze aí, ela tinha a imagem de radical, ela precisa ser negociadora. E às vezes ela não pesa muito as palavras dela, né? Eu acho que o que ela falou aí não foi algo pensado estrategicamente. Quando ela se deu conta, ela voltou atrás, aí, dizendo que nunca foi a favor de. Mas você vê, você pega os militares, tem uma matéria boa daquele rapaz, o Godoy, que cobre, Marcelo, que cobre a área militar para o Estadão, falando do desconforto do alto comando se vier qualquer forma de anistia. Eles falam, nós estamos ferrados aqui porque quem ficou legalista vai ficar enfraquecido, né? Então, eu acho impossível qualquer forma de anistia. O que eu acho que vai acontecer gradativamente é o Alexandre de Moraes começar a maneirar um pouco para os magrinhos aí, para reduzir a pressão política dos tubarões, né? Mas eu não vejo por onde possa o Supremo ser desautorizado nesse momento, né? Pois é, porque seria, inclusive, um erro não só histórico, gravíssimo do governo se ele abandonar o Supremo nesse momento, ou seja, se aceitar qualquer tipo de acerto, em nome do que exatamente? O que está em risco se o governo não aceitar? Então, rapaz, tem essa história de que o Rui Costa, a Gleisi e tal, com quem eu conversei esses dias da bancada do PT no Congresso, a ordem é não há nenhum tipo de cessão ou de concessão numa situação como essa, o que seria um absurdo, né? Eu tô falando, o Lula ia sancionar uma lei dessa? O que acontece, Sérgio, é que hoje você tem, digamos, qualquer declaraçãozinha ecoa aí de uma forma desproporcional, né? Então a Glaze pode ser um comentário, certamente foi um comentário de conversa de corredor, assim, que chega na imprensa, daí vira esse carnaval, né? E daí ela desmentiu logo em seguida também, né? Não tem como. A única coisa que segura a democracia hoje é essa parceria Supremo com o governo, né? Só faltava o governo. É impossível, para mim é impossível o governo fazer qualquer sinal aí em favor da anistia, né? Além de tudo, a gente tem tido é que se a gente pegar o Congresso fala tanto em ser a casa do povo, que defender assim, se pegar pelas pesquisas de opinião, a maioria do país quer punição aos responsáveis, né? Quer o Bolsonaro na cadeia, né? Isso é a opinião da maioria nesse momento. Então não tem nenhum sentido. E vamos ser sinceros,
as penas aplicadas até agora estão dentro da lei, não tem nada ali de excesso. Mas, Cláudio Couto, a gente está tentando entender onde é que se pretende chegar com essa história, porque, como eu falei no início do programa, embora você tenha aí todo esse auê em torno do requerimento de urgência do projeto, não é que ali aprovado na Câmara uma urgência, que isso é o fim desse processo. É um processo não só muito longo, como muito pedregoso. E lembrando que se o Hugo Mota eventualmente ceder, o Alcolumbre tem dito que no Senado isso não é um assunto que interessa, não é um assunto que os brasileiros se interessam. Assim, o que exatamente se pretende com esse requerimento? Qual é a jogada, vamos dizer assim? Tem várias coisas. Bem, para os bolsonaristas, o que se pretende, claro, é votar esse negócio, porque querem salvar sua própria pele, né? Salvar a pele do Bolsonaro em particular, retornar o Bolsonaro à cena política e permitir que ele seja candidato em 2026, tirá-lo da cadeia, assim como vários daqueles outros golpistas ali do alto escalão, né, golpistas de alto coturno, em alguns casos literalmente coturno, né, e usar essa palermada, né, essa raia miúda aí que invadiu a sede dos três poderes, como coitadinhos, né, supostos coitadinhos, para poder abrir espaço. Então acho que essa é a primeira intenção desses caras, né? E o Sóstenes Cavalcante aí, preposto do Silas Malafaia, tomando a frente desse negócio. Há uma outra questão, e aí pensando em quem assinou esse pedido de urgência, claro, muitos ali são da turma do Bolsonaro. Inclusive, tem um erro sendo cometido aí por parte da imprensa, me parece, que é falar que deputados da base do governo votaram a favor da anistia, ou a favor, no caso aí, assinaram, né, o pedido de urgência para a votação da anistia. Há um erro aí, é o seguinte, não são deputados da base do governo. São, na realidade, deputados que pertencem a partidos que têm ministros no governo Lula, mas isso não significa que esses deputados sejam da base do governo, porque seus partidos têm membros ali. Isso porque, em primeiro lugar, mudou o presidencialismo de coalizão. Hoje, quando você faz, né, uma aliança, entre aspas, com o partido, você faz com uma parcela do partido. E aí o que se tenta é uma política de redução de danos, é diminuir o risco de você ter aquele partido inteiro na oposição. Então você atrai uma parte dele, uma parcela do partido, mas não quer dizer que a outra vá com você. E no caso, vários desses partidos que têm representantes no governo, MDB, por exemplo, Osmar Terra, é do MDB. Alguém acha que ele é da base do governo? O PSD, né, que tem ali também bolsonaristas a quatro ventos, tem ministro no governo. Republicanos, partido da dona Damares e do seu Tarcísio, tem ministro. Alguém acha que todo mundo ali é da base do governo? Né? A mesma coisa vale para o PP do Lira e do Ciro Nogueira. Alguém acredita também? Então, quando se fala deputados da base do governo assinam requerimento de urgência, conversa. Alguns, claro, querem votar isso porque querem favorecer o bolsonarismo. Outros talvez queiram logo resolver essa parada, falar, vota logo essa porcaria, que a gente tem mais o que fazer. Né? E aí vota, e se for derrotado, muito que bem. Até porque não quer dizer que porque alguém pediu que seja votado com urgência, que vai necessariamente votar a favor depois da proposta, seja ela qual for, porque nem isso está muito claro hoje. É preciso separar essas coisas. Agora, se vier a ser aprovado na Câmara, o que eu não descartaria, mas também não acho que são favas contadas, vai ter dificuldades no Senado, porque para o Alcolumbre não interessa levar esse negócio à frente. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, mesmo que seja aprovado no Congresso, o presidente vai vetar e tem que derrubar o veto. Mesmo que o veto seja derrubado, esse negócio vai ser questionado quanto à sua constitucionalidade, né? Porque é constitucional anistiar golpista, anistiar gente que tentou derrubar o Estado Democrático de Direito? É constitucional? A gente viu que no caso do Daniel Silveira, por muito menos, o Supremo cancelou a graça que havia sido concedida pelo Bolsonaro. Imagine nesse caso, né? Ainda por cima, depois do 8 de janeiro, depois de tudo que a gente sabe que aconteceu, né? do plano do punhal verde e amarelo que queria matar ministro do Supremo. Claro que esse negócio vai ser declarado inconstitucional se vier, ao fim e ao cabo, ser aprovado. Então, eu acho mais provável mesmo é que isso morra pelo caminho, mas, insisto, estando no Brasil, tendo um Congresso tão à direita como esse que a gente tem, eu também não descarto que esse projeto de lei venha a ser aprovado. Só acho que ele não sobrevive a um escrutínio de constitucionalidade do STF. Nesse contexto todo, nós temos a situação aí do deputado Glauber Braga. O Glauber Braga está aí na greve de fome, ontem deu sinais de que sente os efeitos, ele tem vivido à base aí de isotônicos,
E aparentemente essa história toda do Glauber Braga tem uma vingança por causa do orçamento secreto. Tem uma tentativa de colocar nesse balaio tanto a negociação para esse requerimento de urgência quanto a situação do Chiquinho Brazão. Parece que ali tem uma tentativa de fazer um acerto geral para todos. Agora, eu não queria, obviamente, Nassif ficou ouvidos. Eu acho que o Glauber Braga está mais ou menos com o destino selado. Acho que dificilmente ele vai conseguir escapar dessa. Até tenho dúvidas se foi exatamente o momento apropriado para fazer essa greve de fome, numa semana em que não tem ninguém no Congresso, por conta do feriado, está todo mundo fora. De qualquer forma, ele está lá, está nessa tentativa. Não sei que resultado isso pode ter. Mesmo, vamos dizer assim, os partidos de esquerda ou de esquerda não estão exatamente muito empenhados assim nesse processo de salvar o Glauber, mas começando pelo Nassif, que consequências você acha que tem dessa cassação, se ela acontecer? Eu acho que o caso Glauber Braga é o caso mais relevante para a democracia brasileira desde a eleição do Lula. Aí. Se você permite uma maioria eventual caçar do jeito que eles estão fazendo, uma armação em cima de um deputado de oposição, veja bem, as constituições foram feitas para quê? Para evitar a ditadura das maiorias eventuais. A Constituição foi para isso. Se permite, digamos, um caso desse aí, o cara provocado, o que o Congresso devia fazer, a Câmara, é o seguinte: quem provocar deputado dentro das casas legislativas vai preso, seja o que for. Mas se permitir a cassação do Glauber Braga, você institui a ditadura do legislativo de uma forma inapelável. Basta você fazer uma provocação, o sujeito cair na provocação e cá para nós. Esse pessoal do MBL aí é terrível, terrível. Ficaram semanas aí provocando o Glauber, falando da mãe dele que estava para morrer. E morreu pouco tempo depois do episódio. Ou seja, se passar essa cassação do Glauber Braga, acaba a democracia brasileira. Você não tem mais freios e contrapesos, aí não tem mais nada, né? Os caras têm maioria aqui, é só pegar um a um aí e inventar uma desculpa qualquer. Ainda mais num Congresso que você tem tradição de violência aí entre esse pessoal da direita aí. Eu concordo com o Nassif, eu acho que esse é um caso muito sério, né? Veja, e não é nem pela situação individual do Glauber, que é séria também, porque é uma injustiça que se comete pela desproporcionalidade da pena, né? Eu acho, claro, né, ninguém pode ficar botando gente a chutes e pontapés para fora do Congresso, né? Agora, ainda assim, né, você não pode caçar o mandato desse cara, ainda mais num contexto, veja, numa situação em que o próprio relator é um sujeito que se absteve no caso da cassação do Brazão. Esse mesmo relator, há alguns anos, resolveu entrar nas dependências do Congresso, onde ele já era deputado, onde um livro estava sendo lançado, um livro que tratava da vida do ACM, e aí o Paulo Magalhães, esse deputado, que é sobrinho do ACM, né, do Toninho Malvadeza, foi lá esmurrar o sujeito que estava lançando o livro porque não gostou do conteúdo do livro. Nada lhe aconteceu, e esse mesmo cara agora é o relator que pede a cassação do Glauber Braga por ter botado para fora do Congresso um sujeito que estava lhe assediando há semanas, de maneira deliberada para lhe provocar. É uma desproporção completa esse tipo de coisa, né? Então, veja, né? Quer dizer, o mesmo cara, primeiro, se abstém da cassação do mandato de um sujeito que é apontado pela Polícia Federal como sendo o mandante de um crime de assassinato político. Ele se abstém. Segundo, esse mesmo cara, anos atrás, foi lá e meteu porrada num escritor porque não gostou do livro, dentro do Congresso. Nada lhe aconteceu e agora ele vem e pede a cassação do colega por algo muito menor do que aquilo. Terceiro, e aí eu vou entrar direto na questão do Nassif, né, sem saindo um pouco do mérito estrito do assunto, né, que atinge o Glauber Braga e a pessoa do relator, né? Mas veja, é realmente isso que o Nassif apontou. Está se criando uma situação de eu não gosto desse sujeito, esse cara é muito incômodo, temos uma maioria que não gosta dele, vamos caçar o seu mandato. Ora, isso mata a possibilidade de você fazer oposição, isso mata a democracia. Você não pode esmagar minorias com maiorias circunstanciais, né? Isso, na realidade, nos leva a uma situação de tirania. É isso, na verdade, que a gente vê em outros lugares onde uma maioria começa a esmagar a minoria. Vimos isso na Hungria, vimos isso na Venezuela chavista. A gente vê isso em vários lugares. Tem uma maioria, esmaga a oposição, ocupa os espaços que puder, né? E um dos meios de
esmagar a oposição é essa: você pega um adversário minoritário, um sujeito que realmente tem ali uma série de entreveros com outros colegas e por isso pode não ser muito benquisto, mas que não cometeu nenhum crime que permita que ele seja cassado por falta de decoro. Isso é um absurdo. Ainda mais sabendo-se qual é a intenção que há aí. E sabendo-se que a intenção que está aí vem, em grande medida, por iniciativa do Arthur Lira, que foi muito fustigado pelo Glauber durante o período em que ele estava na presidência por conta do orçamento secreto. Não à toa o Glauber, ao se defender recentemente, apontava o dedo para o seu acusador, para o relator, o acusador formal, diga-se de passagem, e falava: o senhor também usou orçamento secreto. Olha, mandou a verba para cá, para cá, para cá, para cá, foi apontando. E o sujeito com cara de paisagem, nem aí. Porque eles sabem que, na realidade, nada lhes ocorrerá e sabem qual é o propósito dessa iniciativa, né? Que é o quê? Inclusive sinalizar: não se atrevam a serem incômodos demais. Esse é um precedente perigosíssimo que está se criando. E acho que é para isso que a sociedade brasileira tem que prestar atenção, né? Tem que dar a sua devida atenção. Porque se a gente permite isso agora, cria-se um precedente de caçar no futuro outras pessoas por desavença política. E isso não é admissível numa democracia. O MBL é campeão de provocações e de lawfare. Quando eu denunciei a tal da fundação da Lava Jato lá, Fundação Dallagnol. o MBL com 5 milhões que ele ganhou aí, ele já fez esse estrago. Imagina uma fundação com 1 bilhão e tanto. O MBL me processa dizendo que eu disse que ele recebeu 5 milhões da Lava Jato. Vai para a primeira instância, o juiz fala, não falou nada disso. Vai para a segunda instância, pega aqui uma turma do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz o seguinte: se não quisesse dizer, que fosse mais claro. Ah, meu Deus do céu. Daí meus advogados fizeram uma apelação para o Supremo e foi anulado o processo com a recomendação que os desembargadores fizessem curso de interpretação de texto. Então, digamos, essa guerrilha do MBL é terrível, viu? Terrível. Ô, Nassif, quando o MBL não tinha menos dinheiro, pouco dinheiro, estava começando e tal, parte do esforço deles de ganhar espaço na mídia era fazer ponto na porta da Carta Capital, quando a gente estava lá na Alameda Santos, ficava ali transmitindo dali, falando mal da Carta Capital, que nós, na verdade, a culpa era nossa, de tudo que estava acontecendo, que nós influenciávamos. Esse é um negócio realmente impressionante. É a lógica da provocação, né? É provocação. São provocadores, né? Alguns até nessa provocação vão fazer turismo sexual na Ucrânia. É isso. E às vezes se dão mal. Mas acabou de lançar um romance, né? Não sei se já... Então, depois de fracassar na tentativa de voltar, de rever o mandato, o senhor Mamãe Falei resolveu lançar um romance, lançou, aparentemente vendeu muitos livros e tal, mas o que mais impressiona é o seguinte: ele recebeu uma crítica nas redes sociais de um rapaz que foi o primeiro livro que esse sujeito leu na vida. E sem nenhuma referência em relação a qualquer outro livro, ele foi capaz de dizer que o livro era ruim. Olha a situação do Mamãe Falei. O cara não tinha nenhuma base de comparação e falou: isso aí não é bom, não. Coitado, isso é um desserviço à leitura, porque se o cara já teve essa primeira experiência tão negativa, acho que ele nunca mais vai ler nada na vida. Ou vai apreciar tudo que ele lê depois disso. Também é outra possibilidade, né? Tomara que ele não pare nesse, então resolva ler um livro, assim, de verdade depois, né? Um livro do Kim Kataguiri, pelo menos. Nossa. A gente continua acompanhando o caso do Glauber Braga. Como eu disse, ele está lá ainda na greve de fome. Vamos ver até que ponto ele resiste. Mas eu levantei esse ponto, a gente podia até falar. Vocês acham que é um instrumento eficaz de pressão e essa greve de fome, de alguma forma, atrai ou mobiliza algum apoio para o Glauber Braga? O que vocês acharam dessa decisão dele de fazer essa greve de fome na CIF e Clube? Se não fosse a greve, teria acabado, a imprensa não teria mais coberto a cassação dele, né? Então é uma jogada de risco para a saúde dele, inclusive, mas cá para nós, a greve de fome é um sinal de indignação máximo que tem, né? O cara se fustigar para ser ouvido. É uma forma de protesto, sim, mas vamos ver se... O problema é o feriado da Semana Santa. Mas eu não sei também se é tão problemático. Eu tenho uma leitura um pouquinho diferente. Primeiro que eu acho que ele não tinha muita escolha, né? Agora que a coisa começou a andar, não dava para ele ficar muito procrastinando essa situação, né?
Segundo, que justamente pelo fato da gente não ter uma pauta muito movimentada na Câmara essa semana, talvez para ele fazer essa greve de fome ali, ocupa um pouco o espaço do noticiário devotado ao Congresso Nacional. Acho que essa pode ser uma outra coisa. Claro que com a questão da anistia, isso desvia um pouco a atenção, mas se não fosse anistia, outras coisas haveria num período normal, né? Terceiro, que quando o Congresso voltar, ele vai estar já instalado ali. Seria talvez mais difícil para ele se instalar com muita movimentação acontecendo na casa, e provavelmente o estado de saúde dele vai estar pior, né? O que pode começar a produzir alguma sensibilização de parte dos seus colegas, né? Eu acho que ele aposta nessa possibilidade, né, disso produzir uma certa sensibilização. Enfim, eu acho que ele talvez esteja num mato sem cachorro, né? Ele não tem muito para onde correr. E aí acaba apostando nessa estratégia. Eu acho que é o que lhes resta fazer nesse sentido. Então, não acho que, que o timing seja necessariamente ruim e nem que a estratégia seja necessariamente ruim. Claro, ela é custosa em termos pessoais, mas, enfim, quem sai na chuva é para se molhar, né? E aí, consequentemente, faz parte desse embate político ele comprar uma briga dessa natureza e ver o que acontece. Lembrando que foi uma ação do PSOL contra o orçamento secreto que levou ou estimulou grande parte das decisões do Flávio Dino em relação às emendas parlamentares. Então, Bem lembrado. na verdade, essa é a base de tudo. E o Arthur Lira, aliás, já jurou de morte política o Glauber na legislatura passada, né? Ele disse que seria, seria um grande prazer não ter o Glauber Braga na legislatura atual. Isso ele disse lá quando nos entreveros dos embates que os dois tiveram ainda no mandato passado. Então, o Arthur Lira mostra, inclusive, quando a gente fala, né, não só dos interesses do Centrão, do bolsonarismo, mas no interesse particular do Arthur Lira, que, embora não seja mais presidente da Câmara, continua tratando o Congresso como se fosse de sua propriedade. O que nós temos é um sujeito. Parece o síndico aqui do meu prédio. Ah, é assim? É assim. Cuidado, hein? Cuidado que ele vai te caçar aí. Pois é, né? Acho que essa possibilidade ele não tem. Agora, falando um pouco de assuntos internacionais, 2 pontos. Primeiro, Harvard, ao contrário do que fez a Universidade de Colômbia, se negou a cumprir as determinações ou as exigências do governo Trump. O governo Trump aí ameaça congelar 2,2 bilhões de dólares de repasses a Harvard. Lembrando que Colômbia cedeu, e vamos só lembrar alguns termos do que Colômbia aceitou. Primeiro, aceitou que a segurança do campo se transformasse numa espécie de polícia para inibir protestos basicamente contra, ou a favor da Palestina, ou contra o massacre que Israel promove lá. E também aceitou que a interferência no Departamento de Estudos Orientais, basicamente aceitou impor uma censura a esses estudos. O Couto Nassif, o Couto, que é do mundo acadêmico, deve saber isso está se espalhando por outros países, porque os Estados Unidos também enviaram a universidades e institutos que têm acordo com instituições americanas, questionários a serem preenchidos também nesses termos, né, e até está tendo recusa em algumas universidades da Europa a preencher esse formulário, também sob o risco de ter o financiamento cortado. Né? Então, isso tem se espalhado tal, e invade inclusive a independência de universidades de países que não, né, de outros países. Mas Harvard tomou essa atitude, ainda não se sabe ainda o que o Trump pretende fazer, mas essa situação, lembrando que enquanto ele faz isso em relação a Harvard, ele continua ali a cada momento dando um passo para trás. É de recuo em recuo, ele vai vencer a China. Parece essa ideia, quer dizer, 145 primeiro de taxa, e depois não, exceção para esse setor. Obviamente fez uma exceção, ele acabou descobrindo, né? O Trump descobriu que as empresas americanas de produção de computadores e celulares estão instaladas na China, e, portanto, teriam muitas perdas, e agora também tem uma pressão dos produtores de soja dos Estados Unidos que tiveram que perder no mercado. E hoje a China decidiu também que não vai mais receber aviões da Boeing. Aliás, abre uma boa possibilidade para a Embraer, viu? A Embraer, no ano 2000, ela fez uma joint venture com uma empresa chinesa, passou a tecnologia para a empresa chinesa, ganhando durante alguns anos o mercado chinês. Aí, ou seja, ela tem uma boa experiência na área.
E ela é uma empresa modelo, mas ela nunca ousou ir para a parte de jatos comerciais maiores aí, né? Agora, esse caso de Harvard, eu chamo a atenção o risco que a comunidade judaica tá tendo aí de volta do antissemitismo. Porque toda essa movimentação do Trump está ligado à questão do sionismo aí. Quando você vê aqui a PUC de São Paulo, a congregação lá instituiu aí um compliance lá que Conselho Universitário, né? Conselho Universitário instituiu um compliance aí para reprimir qualquer manifestação antissemita. E manifestação antissemita é o seguinte: se você está criticando o genocídio de Gaza, você é antissemita. O problema é o critério que eles usaram, né? Que é aquele daquela instituição lá de memória do Holocausto, agora me esqueci a sigla exata, e que a gente sabe que na realidade é um órgão do Estado de Israel para justamente tentar transformar qualquer tipo de crítica às políticas do Estado de Israel em algo lido como antissemitismo. Você falou da PUC, e lembrar que a PUC fez o que o Trump está fazendo com as universidades americanas, mas foi além, porque na verdade ela saiu do convênio com a Unesp e com a Unicamp, que mantinha o Centro de Estudos Santiago Dantas, inclusive tem vários bolsistas Programa de pós, né? de pós-graduação em Relações Internacionais. Não só bolsistas da PUC agora estão numa situação sem saber qual será o futuro, como os professores. E aí, para atingir basicamente o Reginaldo Nasser, que é o professor que foi acusado, né, ao criticar Israel, de praticar antissemitismo, o salário dele foi cortado pela metade, ou seja, é uma forma de sufocar a liberdade de expressão de um professor. Não, isso foi feito pela fundação que administra a PUC, portanto, pelo padre que é o presidente da fundação. Esse é o principal responsável, é o que fez o acordo também com a CONIB. Olha, eu diria o seguinte, tem isso mesmo, né? Isso evidentemente é um instrumento aí que o Trump está usando para tentar enquadrar as universidades, mas eu acho que vai além disso. Acho que isso é muito mais uma coisa instrumentalizada para, né, garrotear as universidades americanas do que propriamente o objetivo dele, né? Acho que primeiro que não acho que o Trump e sua turma ali estejam muito preocupados com qualquer coisa que pudesse ser entendido como antissemitismo, né? Aliás, nem o Netanyahu está, diga-se de passagem, né? Na realidade, é de outra coisa que se trata. O que ele quer realmente? Você tem aí uma movimentação anti-intelectualista, anti-ciência, anti-universidade, que é uma coisa muito típica da extrema-direita mundo afora, né? Não é uma coisa só do trumpismo. A gente viu isso aqui com o Bolsonaro. A questão é que as universidades aqui dispõem de muito mais autonomia do que lá, inclusive no que se refere ao seu financiamento, que é muito menor do que o que elas têm nos Estados Unidos, diga de passagem, mas os nossos mecanismos de controle acabam sendo maiores, né? Então, não tem como o governo federal dizendo, olha, quem não se enquadrar aqui nessa minha cartilha, né, nesse meu catecismo, vai perder dinheiro do CNPq. Não pode fazer isso. Ele pode até, eventualmente, esmagar o CNPq em termos orçamentários, né, aprovando cortes no Congresso e tal, mas uma vez aprovadas as bolsas, aprovados os auxílios, né, os apoios à pesquisa, não tem mais como resolver isso. O governo federal não interfere. Nos Estados Unidos, os mecanismos de autonomia desse tipo de fomento são menos efetivos, né? Para muito mais dinheiro, mas com menos efetividade do ponto de vista do controle. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, diga-se aí que é muito importante o posicionamento de Harvard, né? Se alguém for ler a carta que foi encaminhada a Harvard, né, por membros lá do Departamento de Segurança da Saúde, né, pelo Departamento de Educação, e há um terceiro indivíduo ali cuja função agora me escapa. São os 3 signatários de 3 órgãos do governo federal americano. O que eles exigem é, na realidade, uma gestão macartista da universidade. É disso que se trata, é macartismo. O que eles querem, na realidade, é o seguinte, é fazer o escrutínio do que as pessoas discutem, pensam, e eles defendem isso, até com uma forma muito malandra. Não, é preciso aumentar a diversidade de posições dentro da universidade. O que eles estão querendo, na realidade, é impor alinhados a eles ali dentro, né? Fala, não, tem que se recrutar no mérito. Não, não é no mérito, eles estão querendo, na verdade, um recrutamento de base ideológica, dizendo que o que eles querem fazer é combater a ideologização. Na verdade, é o contrário. De novo, a história do rabo quebrando o cachorro, né? Estão querendo fazer tudo ao contrário ali, né? E Harvard se insurgiu contra isso, felizmente. Finalmente, uma universidade importante dos Estados Unidos, nesse caso, inclusive da Ivy League, né? Como é também Columbia, que mostra que tem coluna vertebral, né, que não vai se curvar simplesmente a isso. Vai passar uns maus bocados? Vai ter problema de recursos? Claro que vai.
Embora o fundo que tanto Harvard quanto Columbia e outras das grandes universidades da Ivy League têm, é um fundo tão grande que elas podem ter essa passagem no deserto aí durante o período, né? E essa passagem no deserto durante esse período me parece que é uma condição necessária para elas poderem manter a espinha ereta, para poderem mostrar que tem autonomia, que não vão se curvar a um governante autocrático, como é o caso do Trump. Porque se começam a ceder à extorsão, e, né, como eu estou falando, o que o Trump implementa nos Estados Unidos, tanto para a política interna como para a política externa, e agora com essa informação que você traz, Sérgio, que eu ainda não sabia, que eles estavam fazendo isso, inclusive, com instituições universitárias de pesquisa fora dos Estados Unidos. O que o Trump tenta implementar é uma extorsocracia, né, um regime baseado na extorsão. Ou bem você cede tudo para mim, segue a minha cartilha, se alinha politicamente comigo, ou eu te esmago financeiramente, eu implemento aqui políticas persecutórias, eu inviabilizo o seu trabalho. É isso, é um governo de extorsão, né? Extorsão a gente sabe que é coisa feita por milícia, foi coisa feita por máfia, enfim, coisa feita por bandidos. Então é um governo de bandidagem, esse governo Trump. É um governo de extorsão, uma extorsocracia. E ele tenta fazer isso com as universidades. Então é muito importante que Harvard esteja se levantando contra isso. Até há alguns anos não, desculpa, há algumas semanas, melhor dizendo, o Steven Levitsky, que é professor em Harvard, escreveu um artigo muito importante lá num periódico que circula em Harvard, junto com outro colega dele da universidade, justamente dizendo isso. Primeiro eles vieram para a Colômbia, né? Quer dizer, se todo mundo for cedendo, quando chegar a sua vez, não vai ter ninguém que vai, né, se levantar por você. Então é importante esse posicionamento, espero que outras universidades acompanhem, porque na realidade é um ataque ao conhecimento, à possibilidade do livre debate na universidade. É isso que autocratas como Trump, como Orbán fez isso na Hungria. Ele fez a Universidade Centro-Europeia, né, que era inclusive ali em boa medida financiada por um húngaro, George Soros, né, que vira ali nas teorias da conspiração um grande vilão e coisas do tipo, que ela tivesse que sair da Hungria, né, de Budapeste e ir para a Áustria, porque não tinha mais como continuar ali, porque há também ali uma perseguição, como há na Turquia de Erdogan, isso também acontece ali, ou seja, esse é um mecanismo que lideranças autoritárias, né, implementam para poder evitar pensamentos divergentes. Agora, Harvard virou uma espécie de China, vamos dizer assim, para os Estados Unidos, porque o que tudo parece que o Trump fez uma aposta errada, né? Essa escalada contra a China até agora só tem dado recuo, né? Virou uma espécie de blefe. Mas a gente estava falando da China, Nassif. O que você acha que vai acabar? Você acha que o Trump daqui a 90 dias volta à carga? Ou será isso, de recuo em recuo até a vitória, como dizia? Hoje eu estava lendo um material aí de uma trampista aí. O que o Trump espalha para poder ganhar tempo ali? Ele diz que a China está entrando num processo de crise, porque vai ter aí 100 milhões de desempregados por conta das empresas que dependiam dos Estados Unidos para vender. Isso vai ser uma pressão insuportável. Veja bem, os dois lados estão com pressão insuportável. Só que de um lado você tem aí uma coesão, é o lado atacado, ele pode usar o nacionalismo para isso, ele tem o controle político, e de outro lado você tem, a cada dia que passa, vão aparecendo os problemas decorrentes desse desmonte sem discernimento do arcabouço do Estado americano. De repente você ouve, aqui tem aqui um departamento pequeno, mas que era fundamental para garantir pouso de naves, foi desmanchado. Educação desmanchada. E daí, porque quando você entra numa guerra comercial dessa, você tem, dentro do seu próprio país, os vitoriosos só vão aparecer daqui a algum tempo. E os afetados imediatamente. O pessoal que importa aí é afetado imediatamente. O pessoal que compra é afetado imediatamente. As empresas que vão se instalar nos Estados Unidos, vai ser um baita trabalho para trazer as empresas, investir, levar anos para poder entrar em operação, né? Então o Trump ele vai colecionando, a cada dia que passa, para ele nunca é mais, é sempre menos. É sempre menos, porque vão aparecendo todos os problemas, os conflitos. Você pega agora produtores de soja, produtores de carne, tudo começando. Que a base são estados que garantem a votação para eles, né? Então, olha, é o tipo da política que o mal aparece de cara e o bem só a médio prazo. Vamos ver se esse movimento, a partir das universidades, acaba dando forma a alguma expressão política partidária institucional
à oposição, porque até agora o que a gente tem visto é um crescimento de uma rejeição na sociedade civil, vide aqueles protestos que tiveram recentemente, até protestos bem grandes, mas ainda não traduzidos ainda numa expressão de oposição política partidária forte, porque os democratas, o Obama tem falado aqui e ali, aí você vê o Bernie Sanders e tal, mas exatamente qual é a expressão, qual é o nome do Partido Democrata que aparecerá para ser esse anti-Trump? Até agora a gente não viu, né? Não tem. A gente não viu porque não tem. Pelo menos por enquanto. Pode ser que surja, mas por enquanto não tem. Ascensão e queda das potências, a queda você começa a perceber quando quando a geração de homens públicos é tudo de pessoas pequenas ou malucas, né? Veremos os próximos capítulos, estamos aqui. Bem, espero que vocês tenham um bom feriado e tal. Ô, Couto, quando é que é seu aniversário? Meu aniversário, mesmo dia do Pelé, 23 de outubro. É só se lembrar, quando for o aniversário do Pelé, é o meu também. 23 de outubro. Eu vou te dar de presente esse livro do Mamãe Falei, eu acho que vai enriquecer a sua vida. Ah, pô, tinha que você me dar uma bola. Pô. Então, um bom feriado para vocês e para quem nos acompanhou até agora. Muito bacalhau, se não tem dinheiro para bacalhau, um peixe qualquer, ovo de Páscoa, se tiver cara, sei lá. Vamos nos virar nesse feriado. Nassif Couto. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau. E vou embora que Minas bolsonarista me espera, rapaz. Ah, é? Vai lá? Ah, Você não vai para Diamantina, né? Para as ruas asfaltadas de Diamantina. não, Poços de Caldas tá igual. Viu? A minha esperança é Guaranésia, que é a terra da minha esposa, lá que foi o único lugar onde o Lula ganhou nas eleições. Cidade da minha sogra também, já te falei isso. Onde? Cidade da minha sogra, Guaranésia. Ah, da sua sogra. Ela é da É um Pratinha. centro, é um centro, é um centro. Agora, Nassif, eu acho que nessa lógica do prefeito de Diamantina, talvez lá o prefeito de Poços de Caldas queira, sei lá, filtrar a água É, sulfurosa. para ver se melhora. Também. Vamos avançar, vamos a esse negócio dessa água. Ou aromatizar, né? Pode ser isso também. Vai colocar aromatizantes artificiais na água de É Poços de isso. Caldas. O negócio é, a gente não pode ser contra o progresso, não. O progresso, produzir direito aí. É isso aí. Até mais.